também, a gente pensou com essa visão, e a gente elaborasse essa carta e elaborasse um encontro com organizações da sociedade civil das 3 cidades, mas também aberto a outras que desejassem participar, para a gente discutir junto esse caminho, né? Essas proposições para elaboração de um bom plano de metas, ou um programa de metas, ou um plano estratégico, como é o caso aqui do Rio de Janeiro. Então, esse é o nosso objetivo no encontro de hoje, trocar experiências de como é o histórico do programa de metas em cada uma dessas 3 cidades, falar dessas proposições, né, que são boas práticas para a elaboração de um bom plano de metas. Então, esse é o objetivo do encontro de hoje. Na programação, eu vou chamar aqui o Igor, que vai fazer aqui uma saudação aqui pelo programa Cidades Sustentáveis, e logo na sequência a gente vai ter uma apresentação de cada cidade, uma apresentação curtinha, né, de 8 minutos. Então, a Cláudia vai fazer a apresentação aqui do Rio de Janeiro, na sequência a gente tem a apresentação de Belo Horizonte, depois de São Paulo, e aí a gente vai abrir um debate aqui para ouvir vocês, comentários, sugestões, e um pouco com essa pergunta na cabeça de como é que a gente se apropria mais desse documento, como é que a gente transforma ele, de fato, num instrumento mais participativo, mais transparente e mais efetivo no planejamento da cidade. Então, esse é nosso objetivo, nossa programação. O teto aqui é 8 horas dessa discussão, mas se a gente puder terminar antes também é bom, a gente descansa mais cedo, né? Então depende aqui do rumo que o debate vai se desenvolver, mas 7h30, 8 horas, a gente pode ir caminhando para encerrar nosso encontro. Então, essas aqui... Henrique, Oi. Henrique, só para a gente avisar para o... Enfim, só para a gente avisar para o grupo aqui, para a reunião, que está sendo gravado, né? Vamos só, né, avisar isso, foi comentado isso lá no chat. Só para saber que a intenção é que a gente compartilhe depois isso, enfim, outras pessoas que não puderam estar hoje acompanhando, mas que querem acompanhar essa discussão mais à frente. Então, só para avisar que Paloma está gravando, né? É isso. Obrigado, Lari. Sim, informação importante essa. Então, essas são as coordenadas para o encontro de hoje. Eu já queria aqui chamar o Igor para fazer aqui essa fala aqui sobre o programa Cidade Sustentável, que é sempre uma grande inspiração para a gente, né, atuação nacional. E, na sequência, já a Cláudia Dias, para fazer a apresentação aqui pelo Rio de Janeiro. Beleza? É isso, obrigado. Mais uma vez aí, boa noite para todos. Igor? Valeu, Henrique. Obrigado, cara. Boa noite aí para todo mundo. Sou Igor Pantoja, sou assessor de mobilização que é um instituto que abriga, né, essas duas iniciativas que o Henrique mencionou, então, o Programa Cidade Sustentável e a Rede Nossa São Paulo. A história do Instituto tem totalmente a ver com o programa de metas, porque a mobilização que gerou, né, a Rede Nossa São Paulo e depois o programa e o Instituto nasceu exatamente na reivindicação por um programa de metas para a cidade de São Paulo e que depois virou lei, né, foi uma emenda à lei orgânica que depois foi incorporado por vários outros municípios do Brasil. Hoje a gente tem cerca de 65 municípios com leis de metas aprovadas, vários outros municípios que estão tramitando essa legislação. Então, né, disso decorreu aí uma história já de mais de 10 anos de mobilização em torno de políticas públicas, com redução, né, políticas públicas com vistas à redução das desigualdades, principalmente, né, e que aí depois, enfim, a gente tem a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, tem a nossa BH, a Casa Fluminense, uma série de organizações que se incorporaram a essa rede posteriormente, sempre com esse mesmo objetivo, né, de atuar aí com vistas à redução de desigualdades. Então, essa saudação inicial, na verdade, estou aqui falando em nome do Programa Cidades Sustentáveis, que é essa iniciativa que o Henrique falou, nacional, né, que busca aí fomentar o apoio à gestão pública e à sociedade civil para a promoção de políticas de redução de desigualdades, com foco no planejamento governamental, com foco também na participação cidadã, na participação da sociedade civil, como é que faz essa reunião aí, né, para debater, para propor políticas públicas nesse sentido entre sociedade civil e a gestão pública.
Então, era mais isso, agradecer, falar do ponto de vista aqui do Programa Cidades Sustentáveis, e daqui a pouco a gente vai entrar mais nas contribuições específicas de cada cidade, né? Um pouco do que a Rede Nossa São Paulo tem trabalhado em São Paulo, Nossa BH no Rio e a Casa Fluminense... Desculpa, Nossa BH em BH e a Casa Fluminense no Rio. Mas era isso, obrigado, gente. Vou passar então para a Cláudia agora, por favor. Boa noite, todos, todas e todos. Paloma, você vai projetar ou eu projeto? Obrigada. Gente, hoje a minha voz está um pouco ruim, mas seguimos. Eu vou fechar a câmera, porque como uma boa e velha professora, eu tenho anotações para os slides, né? Eu não vou ler slides, que eu acho isso feio. Gente, primeiro eu queria agradecer a nossa BH, a Rede Nossa São Paulo e o Programa de Cidades Sustentáveis por toparem essa ação em rede, nesse projeto super importante que é discutir o programa de metas para as cidades de BH e de São Paulo e o plano estratégico para a cidade do Rio de Janeiro. Pode passar o primeiro slide, Paloma, por favor. Pode pular o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, apesar de a lei do plano estratégico ter sido citada, o plano estratégico ter sido citado em diversos mecanismos e instrumentos legais, ele tomou corpo efetivamente na emenda à Lei Orgânica de número 22, de 25 de maio de 2011, na gestão do prefeito à época e atual prefeito Eduardo Paes, né? A lei institui a obrigatoriedade da elaboração, divulgação e cumprimento do plano estratégico pelo Poder Executivo e, segundo o artigo 107A, o prefeito eleito deve apresentar o plano estratégico de sua gestão em até 180 dias após a sua posse, com os objetivos do governo, diretrizes setoriais, iniciativas estratégicas, indicadores e metas para cada uma das áreas da administração pública. O plano, são estipulados, né, por lei, 30 dias de audiências públicas para promover e aprofundar a democracia participativa. Mas alguns slides à frente a gente vai ver que há uma nova mudança com essa gestão do Eduardo Paes esse ano. O plano estratégico também deve observar as diretrizes de campanha do candidato, seus objetivos e as diretrizes e demais normas do plano plurianual. A lei de diretrizes orçamentárias deve incorporar suas diretrizes orçamentárias e iniciativas estratégicas. Alguém quer falar? Ao plano estratégico, bem como as metas quantitativas por área. E é bacana a gente falar de metas quantitativas, porque a gente vai voltar a elas quando a gente fala do governo do Eduardo Paes, tá? O plano também deve estar bem vinculado à lei orçamentária anual, né? Pode passar para o segundo slide, Paloma. Obrigada. Conseguiu? Peraí, Cláudia, que eu acho que está meio lento. Vou tentar aqui. Obrigada. O plano, ele foi um instrumento utilizado nos 2 primeiros mandatos do Eduardo Paes, né? Como a gente viu no primeiro slide, foi no mandato dele que a lei do plano estratégico saiu e tomou corpo como lei efetivamente, né? Havia uma centralidade no plano estratégico no governo do Eduardo Paes, porque esse era um instrumento utilizado no planejamento, inclusive, das Olimpíadas. Então, havia uma grande preocupação, né, um olhar ao cumprimento das metas e à entrega das obras. Havia também, o Henrique bem lembrou, porque a gente trabalhava na prefeitura nessa época, uma bonificação às secretarias e suas equipes quando elas atingiam as metas. Lembra das metas do primeiro slide? Atingir as metas e superar as metas estipuladas geravam bonificações para determinadas ações ou períodos de cumprimento das metas. À época, houve um acompanhamento da organização Rio Como Vamos, desse plano estratégico 2009-2016, voltada a monitorar a qualidade de vida da cidade do Rio de Janeiro, acompanhar a execução das metas. O Rio Como Vamos era um ponto focal das cidades sustentáveis,
mas após 2017 ele teve as suas ações descontinuadas. E a gente não teve uma grande participação popular, né? Um debate democrático participativo no acompanhamento dessas metas, que é o que a gente quer, que a gente está preconizando agora nessa nova carta, né? Em relação ao governo Crivella, é importante destacar que o ex-prefeito não participou diretamente da elaboração do documento do plano de metas, que é o que está determinado na lei, né? Que o prefeito participe da elaboração ou seja o responsável pela elaboração. O Crivella não fez isso. Desde o início do seu governo, a relação com o plano já começou bastante confusa, porque a construção do plano seria uma atribuição da Casa Civil, para a qual Crivella nomeou seu filho e teve sua nomeação barrada pela Justiça. O processo acabou sendo conduzida pela Aspásia Camargo, que era subsecretária de Planejamento e Gestão à época. E o documento utilizou muito como base o Plano Rio 500, que era um plano estratégico do antigo prefeito Eduardo Paes. Brigas à parte, a Aspásia abriu alguns processos de escuta para esse plano estratégico, e essa primeira foto do slide, ela mostra a primeira audiência em que se lançou o plano estratégico em 26 de julho do referido ano, né? Depois dessa data, da posse do Crivella, né, e da elaboração do plano, o Crivella criou uma lei, fez um decreto de lei, né, para que o plano estratégico pudesse ser discutido em até 90 dias. A gente ainda não sabe como o governo do Eduardo Paes vai fazer em relação a essa lei. Se eles vão mudar, se eles vão extinguir, ainda está em suspense. Quando o encontro foi feito, esse encontro do dia 26 de julho, a Casa Fluminense já havia elaborado cerca de 40 sugestões e comentários sobre as metas. Pode passar para o terceiro slide, Paloma, por favor. Esses comentários foram resultados de mobilização da Casa, junto com um conjunto de organizações, uma articulação com a sociedade civil, que contou com organizações como Rede da Maré, Ação da Cidadania, que está presente aqui, IAB, Rede Carioca de Agricultura Urbana, entre outros, que também estão presentes aqui, em uma série de encontros para debater o plano, num movimento pedagógico para discutir esse documento com a sociedade civil. Lembrando que o plano estratégico não é um documento de fácil compreensão, então é importante a gente conseguir construir uma discussão pedagógica e alimentando aos poucos as pessoas com as informações necessárias para que elas possam se apropriar desse instrumento para poder, de fato, acompanhar e monitorar esse instrumento de extrema importância, né? A partir dos encontros que essa grande rede realizou, a Casa pôde aprimorar as 40 sugestões e transformá-las em 44. E aí a gente tem essa segunda foto, que é um momento em que a Casa realizou um encontro na Carioca, listando 10 ações prioritárias, né, que deveriam ter a sua mudança realizada, já solicitada para o executivo, né, no caso, para a Aspásia, e chamando a população para um debate mais estratégico, né, para uma reflexão mais aprofundada, mas no sentido de trazer para a população o debate do plano estratégico, né? O interessante é que a equipe técnica, à época, recebeu muito bem a Casa Fluminense e as contribuições que foram apresentadas, mas, infelizmente, não houve uma atualização na versão final do documento do Plano Estratégico do Crivella. O documento se manteve no mesmo modelo em que ele foi publicado. E a atual gestão da Secretaria de Planejamento, que responde pela elaboração do plano estratégico, com a qual nós temos construído um contato, nós percebemos que esse documento vai ter uma centralidade no governo, que esse documento será um instrumento importante, porque pelo histórico até mesmo do trabalho do Eduardo Paes, né, de acompanhar as metas, de acompanhar determinado no plano estratégico. Já existem consultas públicas previstas que serão realizadas ao longo do processo de elaboração, ou seja, durante os 180 dias, né,
a contar da posse do prefeito, a ideia é que se sejam realizadas consultas públicas. Era para ter sido feita uma primeira consulta na reunião do Conselho da Cidade, no Conselhão, que era ontem. Henrique, me corrige se eu estiver errada, mas foi suspensa por causa da pandemia. E também há a proposta de criação de uma plataforma online, a Participa Rio. E essa plataforma vai também ter a opção de receber opiniões das pessoas sobre o plano estratégico. O que nós temos a falar sobre essas propostas é que nós temos algumas dúvidas se haverão, de fato, atividades presenciais nesse contexto de pandemia e como é que essa plataforma vai ser. Se ela vai ser uma plataforma amigável, se ela vai ser uma plataforma boa e se ela vai ter um conteúdo relevante. Para finalizar essa apresentação, a gente gostaria de lembrar que a Casa organizou, junto com outros parceiros da sociedade civil, muitos que estão aqui, um encontro com os prefeitáveis no ano passado e o Giro 2020, com o apoio da Fundação Cidadania Inteligente. Nesses encontros, a gente teve a oportunidade de perguntar para os prefeitáveis uma questão sobre um plano de metas participativos. Essa participação da sociedade civil precisa ser refletida nas metas que vão ser construídas no plano estratégico, porque essas metas são o principal compromisso do governo para com a sociedade. E o Eduardo Paes, o candidato eleito, participou desse encontro dos prefeitáveis e se mostrou aberto a fazer essa discussão, e os sinais que nós temos recebido pelos contatos que nós temos com a prefeitura, com a atual gestão, são de que haverá espaços para consulta. É lógico que a gente não acredita que vai ser tudo perfeito, né? Mas a gente acredita que haverá espaços e haverá abertura para um debate amplo do plano de metas. Então, esse espaço aqui de hoje, para além do objetivo de trocar experiência com as cidades de Belo Horizonte e com a cidade de São Paulo, é um espaço também para nós do Rio de Janeiro mobilizarmos grupos do Rio de Janeiro para depois termos reuniões específicas com esses grupos e, tendo um calendário oficial da elaboração do plano estratégico, ver como nós conseguimos participar e contribuir e depois atuar no monitoramento dessas metas. É isso, gente. Muito obrigada. Henrique, se você quiser complementar, fica super à vontade. Oi, Cláudia. Não, tá ótimo, perfeito aí a apresentação. Só queria chamar BH para poder fazer a apresentação e a gente seguir aqui, depois São Paulo, e a gente abrir na sequência para o debate. Então, chamar o pessoal de BH para fazer a apresentação agora. Alô, Henrique, muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Meu nome é Carlos, eu estou falando aqui em nome do movimento Nossa BH. Tá sensacional ver esse monte de gente. Estamos agora com 61 participantes, em mais de um ano de pandemia, e lives, e Zooms, ninguém está aguentando mais, mas nós estamos aqui, né? Sucesso. Muito legal ver vocês aqui, todos. Tem muito O Nossa BH é um movimento que existe desde 2008 e, fundamentalmente, ele vem trabalhando desde lá com incidência em política pública, hoje com um recorte muito especial em mobilidade e mudanças climáticas. Então, lidar com peças do orçamento municipal é uma das coisas que a gente faz, né? Aqui em Belo Horizonte, o programa de metas ele existe desde 2012. Ele também foi instituído através de uma legislação, de uma emenda, né, à Lei Orgânica Municipal. E o prazo aqui é um pouco diferente. O prefeito... Eu acho que a gente podia até fazer uma contextualização rápida aqui de 30 segundos. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o programa de metas. Aqui em Belo Horizonte, eu imagino que seja assim nas outras cidades, o programa de metas ele pretende ser a materialização do programa de governo, né? O candidato a prefeito, né, nas eleições, ele tem que registrar um programa de governo no TRE para se candidatar, para registrar a candidatura.
Esse programa de governo ele pode ser alterado durante a campanha quantas vezes for necessário, até por isso que muitas cidades tentam incidir durante esse processo de eleição para incluir propostas já no programa de governo. E aqui em Belo Horizonte, o prefeito ele tem 120 dias para transformar esse programa de governo num programa de metas, que seria a primeira peça do planejamento municipal, né? Só que aqui, depois de apresentado o que a gente chama de versão 1.0, a prefeitura, ela por lei, ela tem que abrir 30 dias para consulta popular, para participação da sociedade, com propostas, discussão do conteúdo do programa de metas, né? E é nesse momento que a gente, nesse ciclo agora, né, de 2021, que a gente vai tentar incidir mais. O programa de metas ele tem uma ação direta, com uma relação direta com as outras peças orçamentárias, né? Aqui com o PPAG e com a LDO especialmente. Tá? Então, por isso a importância dele, porque é a partir dele que essas outras peças vão derivar, né? O Paloma, você pode passar, por favor? Obrigado. Então, e aí a nossa BH, no último ciclo, né, que foi 2017, a gente fez uma incidência um pouquinho diferente do que a gente está tentando fazer hoje. A gente convocou vários coletivos da cidade e do que acabou hoje se transformando numa rede que a gente está tentando fomentar por aqui, que chama Rede Mobiliza da região metropolitana de Belo Horizonte, para colher sugestões e apresentar essas sugestões para o gestor público antes da versão 1.0, né, durante a elaboração dessa versão. Só que a gente sentiu hoje que, ou na época também, que esse processo ele acabou ficando muito difuso. A gente colheu propostas demais, com recortes demais, com temas demais, e não conseguimos focar em nada muito específico, o que dificultou depois o monitoramento da execução dessas propostas, ou da inclusão dessas propostas no programa de metas. Obrigado. Nesse ciclo agora, de 2021, a gente resolveu, primeiro, fazer uma advocacy junto à Secretaria de Planejamento, né, uma incidência direta, para tentar mexer no formato do programa de metas. E aí eu vou dizer por quê. Porque aqui em Belo Horizonte a gente tem uma dificuldade enorme, porque o programa de metas ele tem pouca força, na verdade. A Secretaria de Planejamento, especialmente nessa prefeitura, que o prefeito ele foi reeleito aqui, né, Alexandre Calil, o secretário de Planejamento é o mesmo. Eles, na verdade, não têm uma muito boa vontade com o programa de metas e não dão muita importância para isso. Então, a gente está no movimento, além da incidência no conteúdo, no fortalecimento do programa de metas. E, para isso, a gente acha que de vital importância mexer no formato dele, para que ele possa ter uma conexão um pouco mais direta com o PPAG, que ele não seja um documento tão diferente assim e que dificulte a migração das propostas de um documento para o outro. Então, aqui a gente já teve reuniões com a BH Trans, que é o órgão de trânsito do município, já teve uma reunião também com a BH Trans e com o secretário de Planejamento, já nesse processo de incidência no formato. Não tem sido um processo muito simples, claro, né? Porque, bom, nunca é simples trabalhar com o setor público, mas a gente está com uma esperança legal de conseguir essa mudança de formato do programa de metas. Pode passar, por favor. E aí, um outro problema que a gente tem, porque, beleza, vamos incidir no programa de metas, vamos lutar para que as diretrizes do programa de metas, ou pelo menos as que estiverem no nosso interesse, estejam incluídas no PPAG. E aí, só voltando a uma coisa que seria do outro slide, mas você pode deixar nesse slide mesmo, é que eu esqueci, que dessa vez a gente quer focar numa agenda mínima. A gente, durante a eleição, fez uma incidência conjunta com o coletivo da Rede Mobiliza e elaborou uma sugestão de programas de governo para ser apresentado a todos os candidatos. E esse programa, que chama Cidade em Movimento, ele tinha 24 propostas para 2024, e a gente quer apurar dali uma agenda mínima de talvez 10 propostas e focar na incidência dessas propostas para a incidência do programa de metas. Bom, e a gente, obtendo êxito, a gente tem uma grande dificuldade, que é o monitoramento aqui
da execução do programa de metas. Tipo, eu fico morrendo de inveja quando eu vejo a Cláudia falando, eu também já ouvi aí a história de São Paulo, que os caras têm incentivo, né, bônus financeiro para cumprimento de meta, né? Tipo, a meta está estipulada no programa de metas ou no plano ou no PPA ou PPAG, e os caras têm incentivo para cumprir. Tem monitoramento, né? Tem indicadores sérios, tem uma plataforma de monitoramento desses indicadores. Aqui em Belo Horizonte nós estamos absolutamente na mão, na parte de monitoramento. Eu acho que é uma boa frente de luta para a gente ter por aqui. Eu acho que deve ser não vai ser uma luta rápida, talvez nem para esse ciclo, mas o que a legislação prevê de monitoramento é isso aí que está no slide. O executivo deveria, semestralmente, divulgar os indicadores de desempenho e, ao final de cada ano, um relatório de execução do programa de metas. Só que isso é ficção. Então, eu acho que mais do que a gente conseguir incidir, né, em todo o ciclo orçamentário, né, no programa de metas, PPAG, né, LDO, na LOA, a gente tem que pegar muito pesado na parte de monitoramento. Eu acho que de Belo Horizonte é isso, eu vou ser rápido, acho que agora eu cheguei exatamente nos meus 8 minutos, liguei aqui o cronômetro, eu sou o freak do cronômetro, mas... Opa! Opa, tem uma rádio cruzada aí. Mas eu acho, talvez todos já saibam por aqui, mas às vezes a gente fica pensando, pô, mas é uma luta tão grande, né? Um processo de incidência pesado, a gente incluir propostas que a gente nem tem garantia real de que elas vão ser executadas, né? Aí a gente sempre pensa assim, pô, se elas não tiverem nenhuma peça orçamentária, aí é que elas não vão mesmo. Então, o primeiro passo é incluir elas, né, no planejamento do município, no planejamento das políticas públicas, e a partir daí fica por conta da nossa capacidade de pressionar, de cobrar, e constranger o gestor, né, de mobilizar. Então, assim, é isso. Vamos lá, todo mundo batalhar por um programa de metas melhores nas suas cidades. Um abração, e agora eu vou passar a palavra para o Igor, eu acho, é isso, Paloma, que vai falar sobre São Paulo? A Paloma mesmo. Paloma, desculpa, é você. Perdão. Está contigo. Eu mesma. Oi, gente, boa noite. Bom, é um prazer, né, estar aqui com essa galera, quase na sexta-feira, né, para quem for feriado, no caso, para a gente de São Paulo, feriado a partir de amanhã, e vai emendar vários dias, né, nesse cenário tão difícil de pandemia. Eu estou falando do Instituto Cidades Sustentáveis, né, e estou alocada na Rede Nossa São Paulo, como o Igor já trouxe no início, e a Rede Nossa São Paulo é pioneira, né, nesse processo de aprovação da Lei das Metas, né, trazendo essa ideia de outras cidades, de outras capitais, e o Programa Cidades Sustentáveis é um grande ator responsável por implementar, né, por pautar essa Lei das Metas em outras cidades, em outros municípios do país. Bom, como eu já trouxe, né, o Programa de Metas de São Paulo é a primeira cidade brasileira a aprovar a Lei das Metas, né? Então, ela é regulamentada a partir de 2008, na emenda 30, né, da Lei Orgânica Municipal. Nessa mesma legislação, são acrescidos os artigos que atrelam o Programa de Metas às leis orçamentárias, né? Então, tanto a Lei Orgânica Anual quanto o Plano Plurianual estão previstas para estarem relacionadas e articuladas com o Programa de Metas, e tentando fazer essa articulação com essas prioridades e ações estratégicas do instrumento, mas também do plano diretor. Então, a legislação de São Paulo já traz essa previsão. O prefeito eleito ele tem que apresentar o programa de metas em até 90 dias após ser eleito, e depois, né, ele tem até 30 dias para promover o debate público, através de audiências públicas, que sejam regionais, gerais ou temáticas pela cidade. A própria regulamentação do programa de metas em São Paulo, né, prevê que as metas têm que ser quantitativas, conter indicadores, que sejam contenham, né, as demandas tanto da administração pública, das subprefeituras,
prefeituras, distritos, tudo isso atrelado a indicadores, né, de desempenho e de monitoramento, mas também com diversos compromissos com desigualdade, sustentabilidade, direitos humanos e com a territorialização. Então, a própria legislação já traz um pouco essa previsão, né? E aí, ao final de cada ano, assim como o BH, acho que também, né, o prefeito tem que divulgar o relatório de execução do programa de metas e tem que ser disponibilizado nos meios de comunicação, no Diário Oficial, que já está garantido. A primeira gestão que implanta, né, implementa o programa de metas na cidade é a gestão Kassab, em 2009, então, um ano depois da aprovação da lei. A segunda gestão é a gestão Haddad, né, em 2013, e aí tem, né, uma promoção importante aí da participação da sociedade civil, com 10 mil emendas da sociedade civil para mudança, para alteração, para incorporar, né, essas demandas da sociedade na primeira versão que o prefeito apresenta, né, então ele apresenta essa primeira versão, tem os 30 dias, a sociedade civil apresenta essas proposições, depois que é feita essa compatibilização, aí é apresentada a versão final, lá mais no final do ano, agosto. E a última gestão que apresentou o programa de metas na cidade de São Paulo foi a gestão Dória Covas, em 2017 2020, com 20 mil propostas de emenda. Enfim, eu vou falar um pouco melhor da gestão Dória Covas, por que a gente está colocando os dois, né? Tem uma novela aí nessa última gestão de São Paulo. E aí, falando bem brevemente, né, desse processo de incidência, né? Então, a gente tem uma forte incidência, né, Rede Nossa São Paulo, na aprovação da Lei das Metas, mas também tem uma forte incidência também no processo de mobilização de participação, então a gente tem uma parceria aí com a própria Câmara, promovendo eventos, audiências públicas para debate do programa de metas, e também temos uma incidência aí no processo de monitoramento do programa de metas, que são, enfim, que são pautadas aí pelo poder público, e aí anualmente a gente realiza os balanços, né, do que de fato a gestão entregou, então a gente não tem o balanço da gestão, mas também tem o balanço que a gente realiza com os dados abertos, então a gente tem, né, a plataforma com os dados abertos pela gestão disponibilizados, e aí na gestão Kassab, né, teve uma quantidade de metas de 223, com índice de cumprimento de 55%, a gestão Haddad já avança um pouco nesse sentido, né, tentando incorporar essa questão de prioridade, né, então como que se reduz um pouco a quantidade de metas até para você afunilar aquela quantidade de entregas. A gestão Haddad também avança no sentido de conceitos e indicadores, então avança em definir melhor os critérios, os indicadores de monitoramento, de avaliação mesmo das entregas. E aí esse é um quadrinho bem simples da nossa metodologia, né? Então a gente busca sempre organizar a nossa análise por uma metodologia por áreas de política pública, e aí facilita um pouco a gente acompanhar, né? Fazer esse acompanhamento do que de fato está sendo prioridade, do que de fato está sendo entregue ali por área na cidade. E aí a última gestão que entregou, né, que realizou o programa de metas do Estado de São Paulo foi a gestão Dória Covas, né? A gestão Dória apresenta um conjunto de metas, 53 metas, para 2017 e 2020, tem o processo de participação popular, enfim, foi bem complexo também o próprio desenvolvimento, o processo de elaboração do programa de metas já na gestão Dória, né, tem toda aquela questão com a M15, né, de chamar uma consultoria externa para fazer a elaboração, problemas com indicadores, enfim, tem uma série de desafios na gestão Dória, e isso só foi sendo aprofundado, né? Então, a gestão Covas, quando o Dória assume, né, para ser governador do Estado, a gestão Covas assume como, então, prefeito, e aí ele faz uma manobra que a gente ficou bem preocupada, a gente considera bem preocupante para pautar a legitimidade mesmo do próprio programa. Então, tem a revisão programática com a gestão Covas. Então, praticamente todas as metas que o Dória já tinha se comprometido com a população, depois as audiências públicas foram revisadas, e aí ele apresenta um novo conjunto de metas, com 71 metas, e, enfim, tira a plataforma de acompanhamento e monitoramento, Planeja Sampa do ar, então a gente ficou à mercê desse acompanhamento aí por via dos relatórios que eram divulgados pela gestão,
E é isso, mesmo com São Paulo tendo esse pioneirismo, né, tendo esse início lá em 2009, você tem ainda uma série de dificuldades com a questão da legitimidade do próprio instrumento, né, tanto com essas manobras, e aí a gente, né, tendo que conseguir pensar em metodologias para fazer esse monitoramento, esse cálculo do que foi de fato entregue, a gente chega em uma metodologia final, mas depois de toda uma novela, né, a gente tem que acompanhar a diário oficial, o processo SAFe, foi bem complexo essa última gestão, e aí, deixa eu só mudar e aí, o último slide, né, vou trazer esses principais desafios e possibilidades, né, alguns eu já falei, mas vou só aprofundar um pouco. A gente tem um grande desafio, né, na definição de critérios. Então, o próprio processo de monitoramento das entregas, os critérios pouco claros, né? Gente, está falhando muito o áudio? É porque não, acho que não, tá dando para ouvir bem, Paloma. Tá. É porque eu não vejo ninguém. Paloma, na verdade, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, tem um cachorrinho no fundo, né? Não sei se que pessoal que está aberto aí, atenção aí para, tá vendo? Tem um. Tá, então. Aí, por favor, mas pode continuar. Eu vou tentar falar mais rápido, mais perto do computador e menos rápido, né? Se eu falar mais rápido, ninguém entende. Mas, enfim, voltando um pouco, né? Trazendo esses principais desafios e algumas possibilidades, né? Que é um pouco o foco do nosso encontro. E aí, como eu estava falando, né? Os critérios e definições das próprias metas ainda são um grande desafio, então cada gestão pauta de uma forma, os conceitos muitas vezes são pouco claros, então isso dificulta no processo de monitoramento, né? Do que está sendo entregue ou não. Tem dificuldade de clareza e conceitual, então um exemplo clássico que a gente sempre aponta, né, nesse sentido foi com a última gestão Covas, né, de fazer o cálculo da meta sobre entrega de corredores de ônibus, incorporando faixa de ônibus, e aí, né, como que a gente discute conceitos que já são dados aí pela área, sendo incorporados de uma forma aí para poder inflar, né, as próprias metas, além da dificuldade de comparação entre as gestões, né? Então, cada gestão faz de uma forma, faz de uma maneira, então a gente tem uma grande dificuldade nesse sentido. O próprio processo de transparência do programa de metas, né? O Carlos comentou que a gente tem algumas plataformas, mas é isso, a gente tem plataformas, mas a gente tem um problema muito grande com continuidade. Cada gestão inventa uma plataforma para dizer que é sua, e a gente tem uma dificuldade para acompanhar essas informações, e aí começa tudo de novo, né? Implementar uma plataforma, colocar os dados, acompanhar. Então, a gente tem uma grande dificuldade para fazer, né? Para pautar essa continuidade da transparência, dos dados abertos. A questão da participação e do controle social, né? A gente até tem um processo de participação, com debate, com audiências públicas, mas a gente tem um problema muito grande ainda de engajamento, né? Então, tanto engajamento a longo prazo do poder público, para que as pessoas, né, como o Carlos trouxe, como a Cláudia trouxe também no início, para que as pessoas entendam o que é o programa de metas, qual que é, né, o que ele impacta na vida das pessoas, no bem-estar e qualidade de vida na cidade. É um instrumento complexo, né? Então, como que são feitos outros processos, para além daquela participação pontual de trazer emendas bem específicas sobre quais metas deveriam ser adotadas, mas para que as pessoas, de fato, se engajem, né? E entendam esse instrumento. Outro ponto, né, que a gente está, que é a desarticulação com instrumentos de planejamento, né? Como o Carlos bem trouxe em Minas, aqui em São Paulo a gente também enfrenta algo bem parecido, creio que em outras cidades também, né, acabem acontecendo coisas parecidas. Então, a dificuldade de articular, né, instrumentos de planejamento que já são garantidos na legislação, como o PPA, a LOA. Então, você tem uma dificuldade de articular esses instrumentos e o programa de metas, né, tendo em vista que é um instrumento para destacar as prioridades da gestão naqueles 4 anos, e como que é importante articular com esses instrumentos de planejamento, principalmente porque são eles que vão permitir com que essas ações sejam, de fato, executadas e implementadas. Então, se você não tem recurso na LOA, obviamente você vai ter dificuldade para concluir as metas, para alcançar o que está sendo previsto. Então, a gente tem uma grande dificuldade por vários motivos,
Um deles é o tempo, né? Então, o tempo do programa de metas é muito diferente do tempo da LOA, que é muito diferente do PPA. Então, integrar esses tempos, quando chega para elaborar o PPA e a LOA, já são outras prioridades. Então, como que a gente articula esses desafios? E, por fim, né, como último destaque, a ausência do acompanhamento do legislativo. A gente até tem uma aproximação com o legislativo, com alguns partidos específicos, Supleci, enfim, mas você tem uma dificuldade de prever isso, regulamentar isso na própria regulamentação do programa de metas, do instrumento. Então, não está muito claro, né? Não está muito destacado qual que é o papel do legislativo aí nesse instrumento. E isso enfraquece, né, o próprio processo, o próprio incentivo para que esse ator aí entre com fiscalização, com acompanhamento, para que coisas como aconteceram na gestão Covas, né, não aconteçam da mesma forma. Então, seria muito importante esse ator. E aí, para fechar, né, para não quero me alongar muito, a gente trouxe bem brevemente as possibilidades, né? A gente tem um material que é o REAGE-SP, que foi construído junto com a Fundação Tídio Setúbal, o Instituto Delibera também. Então, é um instrumento, é um material que a gente, ao longo, né, do processo de incidência, de monitoramento, do acompanhamento desse instrumento, a gente vem destacando que as metas elas são muito desconexas entre si, muitas vezes desconexas até com a própria pauta da área, né, do que a área já avançou e já sabe, né, dos problemas que a cidade deve enfrentar. Então, o REAGE-SP vem com essa proposta aí de trazer metas de referências, metas mínimas, e é isso, né? Metas que sejam articuladas também com outros instrumentos de planejamento, né? Tem uma série de planos setoriais, de planos territoriais importantes, com metas bem claras, objetivas, que muitas vezes são jogadas, deixadas de lado na gaveta, né? Que é um pouco que a Cláudia já trouxe. Então, esse instrumento, esse material vem como essa possibilidade, né, de metas de referência, para que a gestão pública incorpore isso no processo de planejamento, no processo de elaboração do plano. E aí ele tem meta de 2024 e também tem as metas de 2030. A gente tem, né, conversado com a Secretaria de Governo, que é responsável para apresentar, né, o programa de metas, e tem pautado o REAGE-SP como possibilidade, enfim, como um material importante de ser incorporado, pensando tanto na descentralização das metas, do orçamento, pensar em territorialidade, desigualdade, que é uma pauta super cara e que é muito difícil de incorporar no instrumento, né? Ao longo da gestão a gente tem visto isso. Então, é um material que a gente tem pautado. Não sei se o Igor quer trazer alguma coisa. Obrigado, Paloma. Fala aí, Henrique, quer falar? Não, na verdade, Paloma, queria te agradecer pela sua apresentação e, na verdade, já passar a bola aqui para o Marcelo, da nossa BH, que um pouco vai fazer o resumo aqui, a partir dessas várias situações nas diferentes cidades, né, daquilo que a gente está afirmando como proposição aí, como boas práticas, né, necessárias para a gente construir planos de metas nas nossas cidades, né? Então, na verdade, eu queria chamar o Marcelo para ele apresentar aqui rapidamente as nossas proposições, aí, nossas, na verdade, recomendações, e aí a gente já abre aí na sequência o debate para ouvir vocês. Já tem algumas pessoas que a gente queria ouvir aí de cada cidade, enfim, e o debate seguir com essa preocupação de como é que a gente cria maior apropriação desse instrumento aí na cidade, na sociedade civil. Então, Marcelo, queria, enfim, mais uma vez agradecer, Paloma, e chamar o Marcelo agora. Bom, valeu. Primeiro teste de som aí, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tive que trocar o fone no meio da coisa aqui, meu computador começa a trocar. Bom, cabe a mim aqui fazer um pouco de um resumo e uma provocação aí para o debate que vem logo depois. Então, quem está ansioso para falar, calma que é a última fala nossa aqui. Eu queria trazer para vocês um pouquinho da carta, né? Acho que todo mundo deve ter lido, se não leu, depois dá uma lida. Acho que pode passar o slide. Ela traz um pouco de um contexto, né? Um pouco desse resumo do que a gente falou aqui. Então, esse evento hoje, a gente entende como um grande convite, né? Um convite para a gente atuar numa rede nacional, né? Ela nasce de 3 cidades, mas a gente está convidando as outras 60 cidades brasileiras que têm programas de metas para compor a rede, se aproveitar, se apropriar, né, das ações das outras cidades.
Eu acho que a gente está precisando ganhar essa força, e é um convite extremamente horizontal em cada cidade. Então, não é as sub-redes aqui devem estar se reconhecendo, né? A gente tem vários parceiros aqui de BH, a gente já identificou vários parceiros que são de São Paulo, vários parceiros que são do Rio, então até é uma chance da gente meio se conhecer, né? Trocar umas figurinhas aí das redes locais. Então, eu entendo como um grande convite nacional, mas com esse olhar da atuação local nessas 3 cidades e que se expanda para outras. A gente não quis inventar a roda, então esses 10 pontos aí, eles são um pouco uma síntese dos desafios que a gente está vendo agora para esse período, mas ela está baseada no espírito do programa, a gente não está inventando nada, né? E aí um documento de referência que foi feito pelo programa Cidades Sustentáveis é um guia de elaboração de programa de metas, que a gente recomenda que seja lido e consultado, porque ele é muito mais detalhado que os nossos 10 pontos. A forma que a gente elaborou esses pontos foi quase isso que a gente fez hoje, foi um pouco ouvir os desafios de cada cidade e, a partir dos nossos desafios, a gente foi identificando o que a gente gostaria de destacar para o ano de 2021, dentro desse processo. Então, fica muito claro que o processo do plano de metas, ele tem, para a gente, né, ficou claro que tem 3 etapas. Então, vocês estão vendo nesse slide 4 recomendações para o que a gente denominou etapa de elaboração. Depois tem 4 recomendações para a etapa de participação e 2 para a etapa de monitoramento. A etapa de elaboração, eu vou usar um pouco, acho que ficou muito mais claro na fala do Carlos, de Belo Horizonte. Primeiro, né, que o plano de metas ele tem que ser um elo de continuidade, ele não é uma peça de política pública sozinha, ele está conectado com o que aconteceu antes, ele está conectado com todos os planos, leis, todo o marco institucional que existe na cidade. O prefeito não pode inventar políticas de Estado, né, políticas que já estão consolidadas, então ele tem que se alimentar disso, mas ele tem que pegar o que ele prometeu na campanha e transformar isso numa proposta para a gestão dele. Então, ele tem esses 4 anos, mas ele tem que apontar para a continuidade, como eu acho que a fala do Carlos deixou bem claro, que é para isso se desdobrar no orçamento, se desdobrar em outros instrumentos de política pública. Então, o primeiro ponto é esse, essa coerência e essa continuidade. O segundo ponto, que é um desafio para todos nós, talvez a pandemia ainda tirou um pouco dos véus que tem sobre isso, mas para todos nós que estamos aqui é um ponto fundamental, que é o enfrentamento das desigualdades territoriais, raciais e de gênero, né? Essa é uma pauta de agora, uma pauta urgente, e não dá para fazer gestão pública, gestão urbana, sem olhar para os territórios, a tal da equidade, né? Você tem que ser diferente para territórios diferentes. Então, a gente defende muito que se verifique, se pense, se trate cada pedaço da cidade com carinho, com cuidado adequado para cada um. Então, esse enfrentamento dessas desigualdades, tanto territorial, quanto racial e quanto de gênero. Terceiro ponto que a gente destaca, né, nessa carta, que o Carlos já falou um pouquinho no caso de BH, para a gente tem sido muito importante, mas vale para esse evento, né? Eu imagino que muita gente aqui talvez não soubesse o que era o programa de metas. Aqui em BH mesmo, hoje mesmo a gente estava, cadê o programa de metas de Belo Horizonte de 4 anos atrás? Para vocês terem ideia, foi uma postagem no site da prefeitura. Ele não virou uma ferramenta pública. Abriu um microfone aí, gente, deve fechar. Então, ter um formato legível, de fácil monitoramento é fundamental, senão você cria aquela cortina de fumaça de não entender o que a gestão está se colocando. E um quarto ponto que a gente acha, né, que está conectado aí com o primeiro, que tanto tem uma coerência com o quadro local, mas a gente está falando de uma conexão de objetivos de desenvolvimento sustentável, mudança climática, soluções imediatas para essa pós-pandemia, né? E essas metas coerentes com o momento que a gente está. Então, não é para fazer plano de metas do nada, é um plano de metas que está coerente com os desafios atuais e adequados a cada cidade. Pode passar o próximo slide, que é a etapa de participação, né? E aí é um pouco do DNA das nossas instituições aqui, né? Dos nossos coletivos, que é fazer esse processo de incidência. Esse convite das redes, né, é que a gente precisa conhecer, né? Aí a palavra que eu queria pegar é da fala da Cláudia do Rio, da ação pedagógica, né? Assim, a incidência do processo do plano de metas tem que ser um processo pedagógico. Então, esse quinto ponto aí,
além de comunicar, além de articular, a gente tem que pensar que isso tem que ser pedagógico, isso tem que conversar nas diversas linguagens e conversar com as diversas quebradas, com os diversos territórios, com os diversos públicos. Né? Isso a gente tem que quebrar um pouco às vezes essa cortina, esse vidro, né, que fica em torno das políticas públicas. Tanto, se você pegar um orçamento público municipal, é dificílimo de entender, né? Então, o plano de metas ele pode e tem essa tendência de ser uma peça mais fácil de ser lida. Né? O sexto ponto aí, que a gente colocou como uma provocação, por mais que a gente tenha, quando a gente começou esse ponto, a gente ainda estava em fevereiro, não tinha chegado nesse patamar de Covid que a gente está hoje, mas a gente achava importantíssimo, né? Talvez São Paulo esteja com esse problema pior, que vai ter que fazer a discussão agora, em abril, BH é para maio e o Rio é para julho, considerar atividades presenciais além das digitais. Né? A gente acha que não dá para a participação, não se limita à plataforma digital, apesar de que a gente tem que se beneficiar dessas plataformas online, mas tem que ser amigáveis, tem que ter audiências em horário noturno, final de semana, ou seja, tem que facilitar esse processo de consulta e não dificultar. O sétimo ponto, que tem a ver com aquele que a gente tinha falado no primeiro, de desigualdade territorial, tem que chegar também para debater em cada território da cidade, que tem discussões específicas em cada local. Eu acho que isso é um tema bom para a gente debater daqui a pouco, mas é buscar essas audiências tanto temática quanto territorial. E, por fim, nessa parte de participação, talvez por uma constatação nossa de que muitas vezes, e aqui em BH isso está um pouco evidente, de que a Câmara Municipal está se tornando um espaço de pauta política, de disputa política. Então, a gente envolver a Câmara, assim, a Câmara é uma peça fundamental, é ela que vai aprovar o orçamento. Então, o plano de metas, quanto mais se aproximar de gabinetes de vereadores que fazem parte das nossas redes, e do processo institucional da Câmara, melhor a gente vai ter, mais azeitado vai estar esse processo aí que a gente pretende. Por fim, pode passar. Os dois últimos pontos são de monitoramento. Eu acho que São Paulo dá de lavada na gente, né? Eu sempre babei com as ferramentas de São Paulo, Observa Sampa e outros indicadores que São Paulo conseguiu, nosso São Paulo conseguiu, e a gente ainda tem muito desafio nas outras cidades, a gente conseguir de fato, e isso está no DNA do nosso São Paulo e do nosso BH, uma gestão baseada em indicadores, né? Tem o ITDP que está aqui também, tem outras instituições que falam, a gente tem que trabalhar com fato, com evidência, então tem indicador, ter dado das condições de vida, os mapas de desigualdade que a Casa Fluminense fez, São Paulo, que nosso São Paulo faz, que em BH a gente vai soltar agora, são fundamentais para apoiar toda essa discussão dos programas de metas. E, por fim, que esse monitoramento não acabe, né? Assim, o plano de metas não suma, ele tende a sumir, né? Em BH ele some, ele fica a cada 4 anos que ele aparece. Então, ele não pode subir. Então, ele tem que, de alguma forma, impregnar o PPA, mas tem que impregnar os instrumentos internos da gestão. Então, em BH, por exemplo, a gente sabe que existe um tal de contrato de gestão que é de cada secretário, que a gente viu aí, acho que no Rio, né, que tem os bônus, chegou a ter bônus e tudo. Isso tem que fazer parte do linguajar da gestão e não ser algo que a prefeitura faz para conversar com a sociedade civil e depois esquece internamente. Então, era esse um pouco o recado. Em torno desses pontos, eu acho que a gente já tem muita coisa para debater e devolvo a bola aí para acho que é o Igor, né? Bom, o Henrique Henrique é nosso mestre de cerimônias, o Igor vai conduzir os debates. Henrique, desculpa, só para te agradecer, porque esse pedagógico é seu, né? Foi uma conversa mais cedo, e, Marcelo, esse pedagógico é do Henrique, foi uma troca nossa, um aprendizado que essa pessoa incrível trocou comigo hoje mais cedo e eu incluí na fala. Ô, Cláudia, minha fala é cheia de citações, então, se eu fizer todas, eu não paro de falar. É a síntese de tudo que a gente vem discutindo, espero que a gente saia com mais ideias boas hoje. Beleza, obrigado, Marcelo. Na verdade, eu vou passar a palavra agora para o Igor, que vai conduzir daqui para frente, sobretudo essa parte do debate, e eu acho que a gente já pode tirar com a apresentação, né, Paloma? Tem um pouco essa pergunta mais geral, né, pessoal, para atravessar o nosso debate, né, como é que a gente, enquanto organizações da sociedade civil, como é que a gente pode atuar para que esse programa seja mais participativo, transparente, consiga colocar as metas em frente às desigualdades e também aponte para o futuro. Acho que isso fica como
questão geral aí para o nosso debate, mas, enfim, passar para o Igor, e acho que já tem algumas pessoas que já estão aí provocadas de cada cidade para trazer reflexões e também se inscrever mais gente aí. Igor, com você, e sigo aí no papo. Valeu, Henrique. Bem, depois então dessas contribuições aí, dessas análises, né, das 3 cidades sobre a questão do programa de metas, a ideia é convidar, a gente fez um convite aqui para 3 organizações, uma de cada cidade, fazerem uma intervenção, um pouco a partir dessa pergunta que o Henrique mencionou, né, de como que as organizações da sociedade civil podem atuar para que os programas de metas sejam mais participativos, transparentes e sustentáveis, mas tentando fazer isso de uma maneira mais pedagógica, como diria o Henrique, eu acho que a ideia seria que também essas organizações pudessem trazer a sua experiência do ponto de vista dos territórios onde ela atua, né? Então, trazer um pouco, sair daquela ordem mais normativa geral do programa de metas como instrumento de planejamento, que é um negócio meio árido, e trazer mesmo para a experiência de como que elas absorvem esse programa de metas e como que elas traduzem isso para a sua prática, né? Então, vou, acho que, começar aqui pela Redes da Maré, né, pelo Edson, para manter mais ou menos a mesma ordem das apresentações das cidades. Pedir aí para o Edson tentar resumir aí mais ou menos em 5 minutos. Depois o Pedro Marim, da Fundação TID Setúbal, e depois, por Belo Horizonte, o camarada, o Sidão. Então, fica essas 3 pessoas aí, cada uma vai falar 5 minutos, e a gente depois abre para uma rodada aí de perguntas e comentários dos demais convidados aqui, dos demais presentes do evento, que são mais de 50 pessoas, mas aí a gente tenta conduzir isso aí depois. Então, vou passar para o Edson, por favor, Edson. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. O Igor, você me controla aí, tá? 5 minutos para fazer uma super síntese aí. Faltar 1 minuto, eu te aviso. Professor, eu sou professor de história e já viu, né? Se deixar aqui, vou contar a história lá do Cabral para cá. Bom, primeiro eu queria... Eu sou da Redes da Maré, para quem não conhece, a Redes da Maré é uma instituição fundada na favela da Maré. Eu morei 40 anos na favela da Maré, numa favela chamada Nova Holanda. E essa instituição foi criada por moradores ali da própria favela da Maré. A gente tem uma experiência lá chamada Maré que Queremos, que é muito interessante. Já tem uns 10 anos. A Joelma, que está aqui, que trabalha lá comigo na Redes da Maré, acompanha bem de perto esse processo. E muito rapidamente é uma experiência que a gente vem fazendo com as associações de moradores. São 16 favelas, então tem 16 associações de moradores. E o objetivo é fazer essa pergunta: que maré nós queremos, né? Isso resultou, inclusive, de alguns documentos, e inclusive o Eduardo Paes foi lá na Maré, no primeiro governo, receber da Redes da Maré, dos moradores, esse documento, dizendo ali o que a gente precisava. Desse documento, inclusive, nasceu o campus de educação da Maré, porque na época era uma exigência dos moradores, a gente sentia muita falta de escolas ali naquele território. São 140 mil pessoas, 16 mil estudantes. Então, uma das reivindicações dos moradores é que precisava ter mais escola. E hoje tem o campus da Maré. Quem passa ali pela linha vermelha dá para ver a linha vermelha. Então, essa é uma experiência concreta que a gente fez e que resultou, por exemplo, nessa melhoria. Claro, estou falando de um universo muito localizado no território, mas acho que é uma experiência interessante para a gente pensar de mobilização localizada e que juntou associações de moradores, mais moradores que também tiveram em assembleia. A gente fez assembleia com 200 pessoas, por exemplo, em alguns momentos. Então, acho que essas experiências localizadas, que a gente podia também tirar delas algumas experiências interessantes. Então, acho que pode, em algum momento, botar um foco nessas experiências que já são feitas territorialmente. A gente não inventa nada. Os moradores constroem isso. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão, muito rapidamente também, eu acho que o plano de metas coloca para a gente fundamentalmente uma outra questão anterior ao que a gente pode fazer como sociedade civil, que é que cidade que a gente quer construir agora. Acho que é essa grande oportunidade que o plano de metas, o desafio que coloca para a gente. Eu estava vendo essa semana, por exemplo, vocês devem ter acompanhado também, o absurdo que está sendo agora, durante a pandemia, os ônibus do Rio de Janeiro, o BRT do Rio de Janeiro.
É um crime o que está se fazendo com a população trabalhadora da cidade. Você deve estar acompanhando, no pico da pandemia, os ônibus do Rio superlotados. Os nossos trabalhadores estão sendo contaminados do BRT. No trem também, obviamente, no metrô, mas o BRT é um escândalo. Então, assim, que cidade que a gente quer? A gente precisa pensar nisso. Hoje de manhã, outra matéria no jornal, aumentando a população em situação de rua. No governo Crivella, eram 15 mil. Hoje ninguém sabe quantos são. Pode ser 20. Daqui a pouco 30 mil. Quer dizer, uma cidade como o Rio de Janeiro não pode naturalizar esse tipo de situação. Então, a gente precisa, no plano de metas, colocar essa questão. Assim, e concretamente, né? Não podemos ter no Rio de Janeiro a população carioca sendo submetida a esse tipo de respeito. Então, o que está colocado no nosso desafio é que cidade que a gente quer? A cidade do mercado, que naturaliza esse tipo de cena, a cidade do mercado que naturaliza a desigualdade, diz é assim mesmo, e cada um se vire, como é a cidade mais humanizada? O que a gente precisa fazer para que a cidade seja mais humanizada e respeite os seus moradores, sobretudo aqueles que mais precisam, né? No caso das periferias e favelas. Então, acho que essa é uma questão central para a gente, está colocada para a gente quando pensa em propostas para o plano de metas. E entendo também o plano de metas como um desafio aos poderes estabelecidos. Um minuto, Edson. Beleza. Essa é outra questão fundamental. O que nós estamos falando aqui, quando fala em plano de metas, é desafiar os poderes que estão colocados hoje. É desafiar, por exemplo, as milícias que tomaram parte do Rio de Janeiro. É desafiar, por exemplo, as máfias que estão dentro da Câmara dos Vereadores. É desafiar as máfias que estão dentro das estruturas do governo. Então, essa é outra questão importante. Assim. O plano de metas coloca para esses grupos uma outra questão de uma outra cidade, coloca um desafio para todos nós. Então, o plano de metas não é diria assim, uma conversa de gente só bem intencionada. Pode ser do nosso lado, certamente é do nosso lado. Mas do outro lado, dos outros lados, isso não interessa. Não é à toa que vocês falaram agora, eu li o documento, Henrique muito gentilmente me mandou, que muitos planos de metas são engavetados. Não são engavetados por esquecimento. São engavetados porque incomodam. Então, acho que o nosso papel é desafiar esses poderes a partir de propostas muito concretas. Aí, para fechar, no 1 minuto que o Igor acabou de me sinalizar, eu acho que a gente sai daqui hoje, por exemplo, com o desafio de criar um observatório da sociedade civil que possa olhar para esse plano de metas. Acho que, na verdade, esse desenho já está dado aqui nesse quadrinho que eu estou vendo aqui na minha tela do computador. Como é que sistematiza isso? Aí acho que a gente precisa pensar e avançar. Mas acho que tem que ter um observatório da sociedade civil, com as instituições que estão aqui fazendo, que estão mais avançadas, inclusive, nesse debate, que saia daqui o observatório da sociedade civil que cobre os governos. Esse talvez seja o grande desafio. Como é que é a nossa contribuição? Que esse observatório leve para as pessoas, para as favelas, para as periferias, para os pontos de ônibus, para as rádios comunitárias, para os jornais comunitários, essa discussão, que o plano de metas deixe de ser uma discussão só das nossas instituições. Esse acho que é o desafio maior que a gente tem que cumprir. Os trabalhadores que estão lá no BRT, que não podem estar em espaços como esses aqui, como é que chega essa discussão para eles? Acho que esse é talvez nossa maior provocação aqui, e eu deixo aqui a minha proposta para ter uma proposta concreta. Acho que essa ideia do observatório é uma coisa bacana de pensar e de construir em cima desse plano. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Edson. Depois do Edson, então, vou passar para o Pedro, da Fundação Tio de Setúbal, até para ele se apresentar, se possível também, Pedro. E só aí falando já que quem quiser se inscrever pode ir colocando aqui no bate-papo ou levantando a mão, que vai ficando na ordem ali. E é isso. Pedro, por favor. Obrigado, Igor. Queria começar agradecendo o seu convite, né, e o convite do grupo para estar aqui conversando sobre o programa de metas com vocês. Eu trabalho na Fundação Tio de Setúbal, coordeno o programa de planejamento e orçamento público. A Fundação trabalha com o grande tema do combate às desigualdades intraurbanas e o meu programa é um programa que pensa, né, ajuda a pensar metodologias de planejamento, de gestão pública que possam dar centralidade ao tema da redução das desigualdades pelo setor público. Bom, eu fiquei muito provocado, assim como todo mundo, pela fala da Cláudia, quando ela fala na questão
né, do programa de metas ter que ser uma experiência pedagógica, né? Acho que isso apareceu, fala de várias pessoas aqui, e acho que ele nasce mesmo com essa, né, o programa de metas, a história dele aqui na cidade de São Paulo, quando ele surge aqui, ele surge muito com essa pegada, né, de que criar um instrumento de prestação de contas, de accountability, para que os prefeitos possam responder pelas suas promessas, né, um instrumento de aperfeiçoamento democrático, né, ele cria esse vínculo entre o governo e a população, e é muito positivo. Acho que vocês fizeram já um super esforço de sistematizar os caminhos aí, né, para fazer programas de metas que façam isso de uma maneira melhor e mais efetiva. Então, mas eu acho que tem, vendo a lista, né, das sugestões, das recomendações que a gente vai fazer, eu achei interessante porque elas vão puxando vários outros instrumentos de planejamento público, né? Então, a gente está falando de integração com o PPA, com o orçamento, com o plano diretor, com participação, com audiência pública. E aí tem uma reflexão que a gente tem feito bastante, né? Que é isso, se o programa de metas ele tem que ser um instrumento pedagógico, ele não pode, tem uma coisa da forma que a gente faz planejamento público no Brasil, que ela é muito frustrante, né? E para uma coisa ser pedagógica, é difícil, é necessário que ela seja engajadora, que as pessoas se interessem, participem, acreditem naquilo que está lá. E o planejamento público, da forma como ele é feito muitas vezes, ele é um exercício de frustração, né? Então o prefeito chega lá, ele faz um monte de metas baseadas nas promessas, as metas não cabem no orçamento, são muito difíceis, ele se frustra, tira do ar o sistema porque não consegue prestar conta sobre aquelas metas, a sociedade civil fica frustrada porque o instrumento foi sucateado, e a população nos territórios nem acredita mais, né? nem consegue se ligar nesse instrumento como uma coisa legítima, vai virando mais uma coisa, né? A gente vai correndo o risco do programa de metas virar o que o acontecer com ele o que aconteceu com o PPA, né? De ir perdendo a legitimidade como instrumento de planejamento, né? Então, a gente, no REAGE-SP, que é o projeto que a Paloma apresentou, né, que a Regional São Paulo e a Fundação Tite Setúbal fizeram, a gente tentou, né, propor alguns outros passos, para além só de propostas de metas para a cidade, para tentar ir ligando, né, o programa de metas aos outros instrumentos de planejamento da prefeitura e tentar fazer o planejamento descer à terra, né? Vincular o planejamento com o orçamento público, pensar esse orçamento de forma regionalizada. Então, aqui em São Paulo a gente tem a divisão da cidade por subprefeituras, né? Então, dividir esse orçamento por subprefeituras, direcionando recursos para calculando qual vai ser o recurso que a prefeitura vai ter, né? Isso é uma coisa incrível. Os governantes chegam, eles não sabem, não fazem uma estimativa de quantos recursos vão ter, propõem as metas e aí depois vão tratar de ver quanto aquilo custa, né? Então, vamos começar do cálculo, qual é o recurso que a gente vai ter para investimentos, para expansão de serviços, para a criação de novos serviços, e vamos planejar a partir daí, né? Então, nossa proposta é calcular esse recurso que vai estar disponível, distribuir ele no território com critérios de equidade, né, usando indicadores para ver quais são as regiões que mais precisam, e aí discutir com a população, né? A gente tem feito, nós, a Regional São Paulo, a gente pensou uma metodologia de deliberação participativa baseada em mini-públicos, né? Para quem não conhece, a ideia é tentar você tentar pegar uma amostra representativa da população, de pessoas comuns, e colocar elas para discutir algum tema, né? No nosso caso é o planejamento regional, mas, por exemplo, na Irlanda isso foi usado para discutir a legalização do aborto, por exemplo, né? Uma metodologia nova para pensar a deliberação cidadã, e aí a gente está conseguindo fazer, eu vi, Igor, a gente está conseguindo fazer com que esse mini público... Tem 30 segundos, não, mas eu quero todos os meus 30 segundos. A gente está conseguindo fazer, né, com que essas 30 pessoas, com um teto orçamentário, então, olha, você vai ter 500 milhões aqui para investir na sua subprefeitura nos próximos 4 anos, né? O que é a prioridade? E a gente tem visto que, com esse cenário, as pessoas conseguem fazer escolhas, e aí você tem uma proposta popular que é realista, né, que a prefeitura pode incorporar e deve incorporar, e a gente está gerando um grande engajamento dessas pessoas, elas estão acompanhando, elas estão querendo ir atrás, estão querendo cobrar a prefeitura. Então, a gente tem que avançar nesse sentido, tem que integrar e tem que começar a levar em conta a disponibilidade de recursos, os limites orçamentários, para não fazer um planejamento que seja frustrante. É isso.
Valeu, Pedro. Desculpa ter deixado só para uns 30 segundos e não para um minuto. Vou passar então para o Sidão para fechar essa primeira rodada aqui de falas aí das organizações. Depois a gente fala sobre o debate aqui, que já tem algumas pessoas inscritas. Então, Sidão, por favor. Boa noite. Todos me ouvem bem? Eu vou começar. Desculpa. Primeiro aí eu queria agradecer pelo espaço, que a gente é de uma instituição tão pequenininha aqui de uma favela de Belo Horizonte e vir depois de vocês dois aí, eu estou extremamente orgulhoso. Então, meu nome é Rodrigo, mas é Sidão também, e eu sou de uma instituição que atua, nasceu para atuar na cultura. A gente é de uma periferia de Belo Horizonte, um bairro que se chama Barreiro, um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, está aqui. Mentira, é lógico. Mas é um bairro que a gente gosta muito. Nós temos 65 anos a mais que a fundação da cidade de Belo Horizonte, então tem toda uma história que precede a própria cidade de Belo Horizonte. E nesse contexto, a gente nasce para desenvolver esses trabalhos culturais como forma de transformação, mas de mostrar também essa mobilidade que a cultura tem, né, dos espaços, das ocupações, da circulação, pelo bairro ser um bairro periférico. A gente está a 7 quilômetros do centro, mas que parece uma distância enorme, né, que a juventude tem que pagar mais de 10 contos de passagem para poder ter acesso a um cinema, a um teatro, visto que aqui no bairro de quase 350 mil pessoas a gente não tem teatro, não tem espaço de evento, e o cinema que tem está dentro de um shopping, né? Então, dentro da própria Rede Mobiliza, a gente entrou muito com essa pauta, né? Não sabia que a gente falava de mobilidade urbana, mas falando dessa forma, dessas ocupações dos espaços públicos aí, né? E dentro desse contexto das metas e desse investimento da cidade, a gente passa a ter esse contexto da gente não saber o que era advocacy, mas já fazendo, a gente entra para dentro do Conselho da Criança e Adolescente em 2018, inclusive terminando o mandato agora, e muito participativo no sentido de ocupar a comissão de seleção, que é a comissão que avalia os projetos que são submetidos para o Fundo da Infância e do Adolescente da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, todos os projetos de captação e de acesso ao fundo, então, de ter essa visão de onde o recurso está indo para executar a política pública da criança e do adolescente, e então incidir dentro dessa pauta. Ô, Igor, você me lembra do tempo aí? Tem 1 minuto, tem 2 minutos e meio ainda, mano. Beleza, tá. Valeu. Então, pensando muito nisso, que o espaço de participação da criança e do adolescente, ele não é visto. Você tem um monte de gente velha falando sobre política da criança e do adolescente. Eu, por exemplo, eu sou o mais novo que está dentro do conselho, assim, e é uma luta, porque a gente, de uma entidade pequena que não mobiliza grandes recursos, então você manter uma pessoa nessa posição de conselheiro, de estar acompanhando todo o processo, é muito difícil, né? Então a gente leva isso com muito carinho e dedicação, né? E dentro da proposta do LOA, do próprio investimento da criança e do adolescente de Belo Horizonte, ele está embasado em 3 grandes eixos, né, que é o eixo de acesso à educação de qualidade, de promoção de direito e proteção integral e de promover vidas saudáveis. Então, todo o investimento, tanto da captação de recurso que entra por parte das entidades, que 25% vai para o fundo, e o próprio orçamento do LOA, que esse ano está em torno mais ou menos de 13 milhões de reais, a ideia é que a política trabalhe dentro desses 3 eixos, mas dentro de um potencial de captação muito maior, de destinação muito maior, mas que tem esse pouco envolvimento de todos os grupos, né? E acho que isso é
uma grande questão que a gente leva, né? Um minuto aí, Sidão. Tá? Oi, mas acho que é isso que eu queria concluir. Só queria falar também do Felipe, que a gente meio que estava escrito junto para falar, e aí acabou que eu que vim, mas falar também dessa importância também da incidência do Felipe, que está na Lagoinha, que é um bairro que está colado no centro de Belo Horizonte, e que estão conseguindo fazer um trabalho de trazer essa visibilidade para o bairro, assim, que tem se tornado um outro lugar inclusive até agora com essa especulação imobiliária, por essa visibilidade de um lugar que se torna bom de novo, né, na visão da população. Mas é isso, eu queria agradecer pelo espaço, e quem quiser conhecer o nosso trabalho, a gente está nas redes no Instituto Macunaíma, e mandar um abraço caloroso aí para cada um. Um abraço. Valeu, cara, obrigado. O Felipe é o primeiro inscrito aqui, então é bom que vai dar uma certa sequência aí das falas, vai complementar talvez aí sua fala. Só antes de passar então a palavra para quem já está inscrito, a gente tem algumas pessoas que já foram se inscrevendo aqui pelo chat, então tem 4 pessoas por enquanto. Eu queria só propor da gente tentar dar a gente tem meia hora, né? São 7h30 agora, para a gente tentar acabar aí às 8. Eu acho que cada um, a gente pode tentar escrever aqui por 2 minutos, para cada um que quiser comentar aqui, e aí depois tem um encerramento ainda, que o pessoal da nossa BH deve fazer, e é isso. Então, vou passar imediatamente para o Felipe, do Viva Lagoinha, por favor, 2 minutos. Salve, salve, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Então, primeiro aí mandar um salve para o Sidão, até continuando aí essa coisa que ele colocou. Eu trago aqui essa experiência positiva de estar em rede, sabe? Principalmente considerando o olhar de quem está nos territórios, né? Hoje a gente tem um caso de sucesso concreto, que é a abertura de 2 processos. Por mais que eles sejam normais do ponto de vista do poder público, que ele tem que fazer, hoje a gente está praticamente integrado ao centro. O bairro Lagoinha, ele é o berço da cidade planejada de Belo Horizonte. A cidade nasce com os nossos moradores construindo ela, e por conta de obras e por conta de intervenções, sem discutir, sem conversar, muito pelo viés do rodoviarismo da cidade de Belo Horizonte, década de 60, 70, isso causa um grande problema no território, levando ele hoje a ser considerado e ter a alcunha de Cracolândia da cidade, justamente por conta desses problemas de mobilidade. E hoje a gente destaca, né, um plano que ele vem de outros planos, tanto do plano diretor, e tem o plano diretor local, e hoje a gente incidindo diretamente. Isso se dá por conta da mobilização nossa, né, em rede, né, junto com a rede RMBH, né, nossa BH, articulando todo mundo, e principalmente pela forma que isso é feito, que é uma forma profissional, né? Quando eu falo profissional, a gente, por exemplo, ter condição de fazer reunião, o nosso tempo ser valorizado, né, essas reuniões serem estruturadas por gente que sabe, e essa parte pedagógica que foi colocada aqui é de suma importância. A partir do momento que a gente conseguiu conectar nossas lutas com as lutas da cidade, a cidade se sentiu pertencente da Lagoinha, e a gente está conseguindo realmente construir um novo lugar. Valeu. Valeu, Felipe. Obrigado, cara. Até pela coisa do tempo aí também. Depois a gente pode ter outra rodada aí, se tudo der certo. Vou passar, então, aqui para Tábara, por favor, Tábara. 2 minutos também. Oi, gente. Vocês me ouvem? Sim, está tudo bem. Tudo bem. Bom, eu acho que, como esse encontro é um pouco sobre o que a gente vai propor, né? Planejamento estratégico da cidade do Rio, planejamento das autoridades, eu acho um pouco a partir da experiência que eu tive, como a gente vai falando sobre vários processos aqui, também possibilidades propostas, que é muito importante, acho que a gente pensar
que são os instrumentos de inovação e metodologias para o serviço público, né? A gente tem um serviço muito burocrático, uma administração muito burocrática, muito morosa, e que, às vezes, isso é, sim, um impeditivo para a gente realizar e colocar no papel ações que são realmente factíveis, né? Então, às vezes, quando a gente pensa, a gente fazer isso aqui em 180 dias, a gente não consegue fazer isso, muitas vezes não é pelo orçamento, não é pela falta de equipe, mas pelo processo em si. Pensar, como a gente vem pensando em metodologias, inovações para tudo, por que não também pensar no fazer da administração pública algo mais inovador, né? Um processo mais inovador, mais tecnológico, né? Outra coisa que eu acho importante é a gente falar, na real, assim, com as desigualdades estruturantes que a gente tem nessas cidades e que a gente vem afunilando e aprofundando com a pandemia e com a crise que a gente já vinha atravessando, né? Eu acho que é importante a gente não usar alguns meandros, como a gente tem usado, como os governos vêm usando, para falar de empreendedorismo, em vez de falar de produção de emprego, falando de acesso à mobilidade, como problema estrutural de transporte. Acho que é importante a gente taxar o nome das coisas. E por último, encerrar, tenho uma pergunta do milhão, que eu acho que é importante a gente atravessar nessa proposição, que é o como fazer a intersetorialidade, né? A intersetorialidade é algo muito importante para o exercício efetivo de política que atenda a todos, de forma equânime e com qualidade, mas, assim, é um fantasma, né, na administração pública. A gente, na sociedade civil, fala muito de intersetorialidade, na academia fala muito, mas na hora do vamos ver, a gente tem já um guia para começar um plano a partir de algumas palavrinhas soltas. Inovação, mobilidade, tecnologia, essas coisas não se atravessam. E aí, na hora de fazer discussão, a gente tem que separar por caixinhas, né? Cidade, questão de sinalização de luz em lugar escuro, é problema de segurança ou é problema de transporte? Na verdade, é uma questão para a gente atravessar as duas pastas, e como a gente não trabalha efetivamente com de intersetorialidade na prática, isso fica muito no campo da sociedade civil, da academia, mas na administração pública isso está muito ainda longe de acontecer. Acho que era isso, assim, que eu achei importante trazer. Valeu, Tábara. Obrigado. Próximo inscrito é o William, e só pedir para quem for falando para se apresentar brevemente, se pertence a alguma organização e tal, para também situar todo mundo. Então, William, por favor, 2 minutos. Falar da cidade também. William, está ouvindo a gente? Bem, vou passar para a Vera Vilela, então, depois a gente volta para o William. Vera, por favor. Oi, boa noite. Oi, acho que o William está entrando? Não sei. William, você está aí? Oi? Eu acho que ele está. Me fala agora, 2 minutos, se apresentando também? Sim, desculpa, eu estava tentando ativar o áudio aqui, desculpa. Tá. Foi mal. Vamos lá. Bom, meu nome é William, eu represento o Movimento Unificado de Deficientes Visuais de Belo Horizonte, e a gente tenta também acolher e integrar outras deficiências, né, do movimento, e, por meio desse movimento, dialogar sobre políticas públicas, né, relativas à mobilidade urbana em Belo Horizonte, que contempla a questão das pessoas com deficiência. E aí nós temos uma experiência interessante junto ao órgão de trânsito aqui de Belo Horizonte, que nós conseguimos uma pauta com eles, né, de forma que a gente conseguia uma agenda bimestral com a presidência do órgão, né, e por meio de um escritório de projetos que eles têm na BH Trans, a gente construiu algumas pautas e a gente ia monitorando essas pautas, né? Então, por exemplo, por meio disso foi possível instalar sinais sonoros em Belo Horizonte. A gente, por meio de uma incidência e um apoio do nossa BH também, nós conseguimos incluir no orçamento, né, no PPAG, 500 mil mensais, né, 500 mil anuais, perdão, 500 mil a cada ano, para
instalação de sinais sonoros em Belo Horizonte. É óbvio que esse orçamento não foi executado, né? Que é um desafio para todos nós, e acredito que para todos os movimentos que estão participando desse momento aqui, que uma coisa é você aprovar dentro do PPAG, outra coisa é esse orçamento ser efetivamente executado, né? E aí, por fim, assim, depois a gente pode falar um pouco mais do Mudevi, um pouco mais desse movimento das pessoas com deficiência aqui em Belo Horizonte, compartilhar com vocês, mas eu queria deixar uma provocação para todos nós. Assim, eu acho que nós estamos falando aqui de plano de metas e estamos falando de que os governantes engavetam os planos de meta, né? E eu queria deixar um questionamento, assim, até que ponto nós não engavetamos os planos de meta, né? Até que ponto nós, de fato, comunicamos, monitoramos e avaliamos a execução ou não do plano de metas, né? Então, acho que é uma pergunta para cada um se fazer, para cada instituição se fazer, né? E para a gente responder isso coletivamente e pensar propostas, quer dizer, como é que nós vamos incidir efetivamente para que esse plano de metas saia das nossas gavetas e saia das gavetas dos governantes. Muito obrigado. Obrigado, William. Então, vou passar para a Vera e pedir para a gente encerrar as inscrições agora na fala da Vera. Então, inclusive, oportunisticamente, vou me inscrever aqui no final, aqui depois vou botar meu nome aqui no chat para comentar lá no final. Mas é isso. Então, durante a fala da Vera, a gente encerra as inscrições, porque já são 7h40, ainda tem várias pessoas para falar. Tá legal. Vera. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir bem. Dá para escutar. Então, tá bom. Então, eu sou a Vera Vilela, sou aqui do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo, município, né? E acho que a gente teve uma experiência bastante exitosa na época do programa de metas em 2017, conseguimos que os conselheiros das várias regiões da cidade, né, porque nós temos desde representantes de movimento de moradia da Zona Sul, até representantes de entidades que atendem às populações vulneráveis na região oeste, população em situação de rua, na zona central. Então, nós conseguimos nos organizar para participar de todas as audiências públicas, tanto as territoriais como as temáticas, e tivemos uma contribuição de mais ou menos 900 participações, e a partir disso conseguimos inserir no programa de metas uma meta relacionada à segurança alimentar e nutricional, né? Que foi, assim, para nós foi muito positivo, e fomos acompanhando esse processo até que quando o Covas entrou, e tentamos articular, inclusive, com a questão do orçamento, né, no ano seguinte, fazer essa articulação, que é bastante complexa, né? O orçamento em São Paulo é extremamente complexo e difícil de acesso para o entendimento de todos, né? Só que em 2019, com a entrada do Covas, ele retirou, né, essa meta. E nós estamos agora, a gente resolveu fazer uma ação mais proativa, já construímos uma recomendação do Conselho para o programa de metas, que estamos encaminhando hoje para todas as secretarias, né, de governo, e para a Câmara Municipal também, e também fazendo toda essa articulação já com conselheiras e conselheiros para incidir, né, nas próximas audiências. E a gente vai aprendendo, né, e articulando, e principalmente num tema que é muito complexo, porque segurança alimentar é intersetorial, né, por princípio. Então, não é uma questão que dá para a gente pensar que tem um orçamento específico de alguma pasta, né? Mas que também o que a gente percebeu que foi interessante é que nessa última planejamento do orçamento, pela primeira vez, por conta mesmo, acho que dessa articulação toda nossa, apareceu, né, a área de segurança alimentar e nutricional como uma área dentro do orçamento do município que nunca tinha aparecido. Acho que é um pouco isso, tá? Legal, obrigado, Vera.
vamos encaminhar aqui a próxima inscrição, é a Ana Paula, da Ação da Cidadania. 2 minutos, então, Ana Paula. E é isso, a Paloma botou aqui que a gente, então, encerrou as inscrições para dar tempo de todo mundo que já esteja inscrito falar e ter um momento aí de encaminhamento no final por parte da nossa BH. Então, Ana Paula, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Ana Paula aqui da Ação da Cidadania do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, mas a gente faz um acompanhamento, né, aos comitês, né, estaduais. A gente tem uma sede aqui no Rio Central e, ao mesmo tempo, a gente faz esse acompanhamento aos estados, né? Nós estamos praticamente em todos os estados, atuando aí na questão das campanhas emergenciais de arrecadação de alimentos, né? Arrecadando e distribuindo, uma demanda que nunca tivemos antes, né, na nossa história. Acho que nem no início da Ação da Cidadania a gente teve essa urgência e essa demanda que a gente está tendo agora. E a sensação que a gente tem é que quanto mais toneladas e toneladas de alimentos que são entregues, a gente não está fazendo nada. A sensação que a gente tem é essa, porque é um número muito grande de famílias necessitando não só de uma cesta básica, mas de um acompanhamento permanente, né? A gente precisa de uma renda básica emergencial, a gente precisa de renda para a população, né? E não doações esporádicas, não vai resolver. E precisamos de política pública principalmente, né? E a gente está lutando aí pela conquista, né, de políticas públicas de combate à fome, pela segurança alimentar. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho, né, da Casa Fluminense, porque vem muito de encontro ao que a gente pretende fazer, vocês falando de pedagógico, então é uma coisa mais interessante ainda, né, porque a gente está muito focado na questão da formação cidadã, né? E a formação cidadã, ela tem o objetivo de preparar a população para entender suas demandas, né, intencionar sobre elas, né, para serem seres que vão ali, né, cidadãos que vão ali atuar intencionalmente sobre essas demandas, identificando elas, elaborando propostas, né, propostas concretas de solução para esses problemas e monitorando. Então, são 3 etapas, né? O entendimento das demandas, a apresentação de propostas e o monitoramento. Então, a gente tem mobilizado, né, muitas lideranças comunitárias, só no estado do Rio de Janeiro. São 260 comitês da Ação da Cidadania que fazem parte da nossa rede. São lideranças que têm alguma atuação no seu território, alguma ação social, que tem influência com muitas famílias, né? No mínimo 100 famílias. Essas lideranças comunitárias têm influência, e aí a importância dessa formação, né? Para que a gente consiga essa atuação, né, de incidência bem fortalecida. E, por exemplo, né, a gente tem no município do Rio de Janeiro, com relação à segurança alimentar, o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que ficou 10 anos lutando para que o município fizesse um plano de segurança alimentar, e até hoje o município não tem um plano municipal de segurança alimentar e nutricional. A gente fez, né, como proposta, a gente fez uma agenda, que é a Agenda Betinho, com 40 propostas de ações e políticas públicas, né, para a erradicação da fome e pela segurança alimentar. E o objetivo é que essas lideranças, esses comitês, eles se articulem por municípios, e a nossa proposta é ocupar as prefeituras, fazendo com que os seus prefeitos, gestores e secretários não se sintam sozinhos. Eles vejam que a população está aí, está junto, né? Está aí levando propostas e reivindicando. Então, a gente está com esse lema, com essa ação, né? A gente teve um pouco de dificuldade, um pouco não, muita dificuldade com a questão da pandemia, por a gente não poder estar
indo pessoalmente. Eu só pedi para você concluindo, já estamos com 4 minutos. Eita! Então é isso, gente. Com a pandemia, a gente teve que dar essa paradinha nas ações de incidência direta nas prefeituras e para poder... Estamos aproveitando esse tempo agora para estudar a agenda Betinho, estudar as propostas de ação e entender as demandas locais. E acho que a Casa Fluminense vem assim, completando esse ciclo com a questão do monitoramento e essa rede que a gente está vendo aqui nessa tela, que é incrível. Obrigado, Ana Paula. Vou passar para a Luana, por favor, Luana. Boa noite, gente. Meu nome é Luana, eu componho a Secretaria Executiva do Fórum das Juventudes da Grande BH, e o Fórum das Juventudes da Grande BH foi criado em 2004, né? A gente brinca que ele é um adolescente hoje, e a gente é uma rede da sociedade civil organizada, composta por movimentos sociais, entidades, ativistas autônomos, sujeitos que desenvolvem trabalhos com jovens em Belo Horizonte, na região metropolitana. A gente realiza ações de mobilização, formação, comunicação e incidência política que são voltadas à defesa dos direitos juvenis, né? Então, com isso, a gente considera o orçamento público para a promoção de ações de enfrentamento à violência cometida ao público juvenil, sobretudo porque, desde 2012, a nossa principal bandeira de luta é o enfrentamento ao genocídio da população jovem, negra, periférica. Então, isso é muito importante. Quando a gente faz algum projeto, a gente sempre pensa em como o nosso foco é esse, né? A gente fez também uma plataforma que chama Plataforma Bacolege, e uma dos objetivos dela é produzir dados, né? Para que a gente consiga enfrentar essa violência. E como proposição também, a gente prioriza o artigo 24 do Estatuto da Juventude, que é para assegurar a destinação orçamentária de recursos financeiros para fomento de projetos culturais voltados para jovens e que são realizados e produzidos por eles também, né? Com isso, o Fórum da Juventude da Grande BH tem um evento todo ano que chama Ocupa. A gente já está na 10ª edição e vai ser um desafio muito grande pensar como que vai acontecer o evento durante esse ano de pandemia, né, esse contexto muito louco, porque o Ocupa normalmente ele acontece presencialmente e ele acontece dentro das ocupações, ele acontece nas periferias da região metropolitana, e a gente brinca que o Ocupa é um rolê político, artístico, cultural, que a gente mobiliza esses jovens, né, para pensar sobre direitos juvenis mesmo, e a gente acredita que essa ação seja importante, assim, para essa conscientização, né, do acompanhamento do orçamento. Além disso, a gente acompanha as atividades do CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude. Ele é vinculado à Subsecretaria de Direito e Cidadania, e o principal financiador, assim, do Centro de Referência da Juventude é a SMASAC, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. E é isso, a gente acompanha essas ações assim de demora da liberação do dinheiro para fazer alguma ação, outros problemas também, como um baixo gasto orçamentário, como um outro colega já mencionou bem aí, e também as atividades do CMDCA, né, que é o Conselho Municipal de Crianças, do Jovem e do Adolescente, que o Sidão já falou um pouco sobre. E eu acho que é isso. Beleza, obrigado, Luana. A gente tem mais 4 inscritos aqui antes do encerramento aí pela nossa BH. Vou passar para a Letícia, por favor. 2 minutos, eu aviso quando faltar 1 minuto. Tá bom, obrigada. Boa noite, todo mundo. Sempre um prazer estar aqui nessa rede. Acho que assim, a gente teve muitas contribuições interessantes, tanto do histórico quanto das colocações que vieram aí depois no espaço de troca, né, que a gente está fazendo agora.
eu tenho uma questão um pouco mais pragmática para pensar em encaminhamentos, assim, porque os temas são muitos, são diversos, são transversais, como Marcelo até bem escreveu ali no chat, mas, de qualquer modo, a gente vai ter grandes abas, né, para tratar. A gente vai ter saúde, vai ter educação, vai ter mobilidade, transporte, enfim. E aí eu acho que a gente precisa entender como a gente vai se organizar para dar conta desse trabalho, porque lá no começo do ano parecia que estava tão longe, e a gente já está aqui no começo de abril, praticamente, eu já estou em abril, e aí a gente pode ser engolido frente a tantas coisas que estão surgindo, né? A gente tem acompanhado, além dos planos estratégicos, as coisas que estão acontecendo paralelamente, eu acredito, em todas as agendas. Então, acho que a gente precisa entender a forma de organização como grupo, como rede, se a gente vai ter uma instituição, digamos assim, meio cabeça ou ponto focal, responsável por puxar as revisões ou as proposições de determinadas áreas para que a gente possa se organizar, né? Igor, você... Ah, tá. Não, acho que a questão é só essa mesmo, é mais de encaminhamento, de forma de trabalho, de organização, pensando que a gente está falando na rede de 3 cidades. Fico muito feliz que essa rede tenha se concretizado aí, e entender como é que a gente vai fazer esse trabalho de forma colaborativa, mas sabendo que na prática das instituições, pelo menos aqui do lado de cá, é impossível se comprometer com o trabalho do plano de metas, ou plano estratégico completo, e que a gente vai precisar priorizar, de fato, as nossas áreas de maior conhecimento. Então, essa questão da costura entre as áreas também, para mim, fica um ponto de interrogação. Como é que a gente vai, de fato, tirar essa transversalidade do papel e executar isso na nossa atuação sobre os planos estratégicos? Obrigado. Eu acho que as pessoas, na medida do possível, vão tentando comentar também sobre isso antes da gente finalizar de fato. Vou passar, então, para o Henrique, da Casa Fluminense. Henrique? Aqui. Legal falar depois da Letícia e agradecer a Letícia. A Letícia ajudou também nessa costura, né, de envolver as 3 organizações. Obrigado, Letícia. E um pouco, vou pegar o gancho da Letícia para dizer o seguinte, né, um pouco passos práticos, como é que a gente faz isso, o desafio de costurar, né, os vários temas. Eu compartilhei aqui, pessoal, no documento, no chat, um documento que a gente aqui no Rio de Janeiro, junto com outras organizações, repito, muitas das que estão aqui, como é que a gente fez esse processo na verdade, ali com o plano do Crivella, como é que a gente fez esse processo de análise do documento, buscando debater com nossas diferentes redes, criticando o que estava errado e reforçando aquilo que estava certo. E esse documento foi feito assim, eu me lembro de contribuições do ITDP para a questão da taxa de ocupação do BRT, entre outras sugestões, a ação da cidadania, falando muita coisa sobre segurança alimentar. Então, acho que as 3 organizações, né, a Casa aqui no Rio, Nossa BH e Nossa São Paulo, acho que tem naturalmente a responsabilidade de continuar essa conversa a nível das cidades, convidando as várias organizações que se interessam para fazer o acompanhamento. Em São Paulo, a discussão começa agora, né? Tem que apresentar o plano de metas aí no 1º de abril, BH no final de abril, e no Rio é só lá na frente, né? Só em junho, apesar de haver um indicativo que a discussão vai ser feita ao longo dos 180 dias, e que a gente entende que isso é positivo. Então, eu acho que a responsabilidade de cada organização dessa mobilizar os grupos para... A tarefa a gente analisar o plano de metas, dizer o que está errado. Agora, o que está certo, a gente precisa, para pegar o gancho que muita gente gostou, no pedagógico. O que eu quero dizer com pedagógico, gente? No plano de metas do passado, do Crivella, tinha lá, meta, 40 mil vagas, para encerrar, Igor, 40 mil vagas em creche, né? 40 mil vagas. Isso dá conta da demanda? Não dá, mas não dá para fazer tudo. A gente também aqui sabe que o orçamento tem limite.
Mas dessas 40 mil vagas, quantas vagas tem que ter lá na Maré que o Edson falou? Não, aqui tem que ter 1.000. Lá na Fazenda Botafogo, estou vendo o Mauro aqui lá da fábrica, do Centro Cultural Fábrica, ou lá em Santa Cruz. Não, em Santa Cruz tem que ter 500, aqui tem... Porque esse cidadão precisa saber, olha só, aqui em Acari precisa chegar 2 creches, cada um com 400 vagas. É aí que ele vai se apropriar do plano de metas. Está lá escrito que tem... Então, a gente também tem que querer que o plano de metas seja territorializado, para esse cara saber, né? Por exemplo, no plano de metas passado, disse que ia ter reforma de 500 praças. Quantas praças da Pavuna serão, né, ou da quebrada lá do Sidão, serão reformadas? Porque eu sei que 500 serão reformadas. Eu preciso acompanhar e cobrar aquilo. Enfim, os exemplos podem se seguir. Por exemplo, tinha meta lá, o Edson falou de a lotação do BRT. Tinha a meta de reduzir a lotação do BRT no Rio de Janeiro. Só que a gestão aqui do Crivella foi um desastre em múltiplas dimensões, né? Eu acho que o nosso papel agora, eu acho que o pedagógico tem a ver com isso. Como é que a gente aqui, lideranças de outras organizações, lê o plano e traduz nessa dimensão? Olha só, está dizendo que vai plantar 400 mil árvores na cidade. Quantas vão chegar no seu bairro? Aí na Penha. Vai plantar quantas aí? Você tem que acompanhar no seu bairro o plano de arborização, porque tem que chegar árvore aí, né? Então, o que vai ter de meta da cultura, de fomento para a cultura? Estou vendo aqui o Fernando, que sempre me cobra a demanda da cultura. Então, a gente precisa olhar o plano e tentar traduzir isso para as demandas temáticas e para as demandas territoriais, focando nos territórios com maior desigualdade, que eu acho que é a preocupação e o compromisso de todo mundo que está aqui. Como é que olha para os bairros que têm os indicadores mais baixos na cidade e prioriza um conjunto de ações de diversas secretarias de maneiras intersetorial? Então, é um pouco aqui, eu acho, que me parece ser a tarefa pedagógica e, ao mesmo tempo, com emoção de querer ver isso acontecer. Passa a bola aí e vamos montar metas e cobrar aí. Valeu, Henrique. Obrigado. Leandro, por favor, depois sou eu. Leandro, pode falar 2 minutos, por favor. Tá legal. Igor, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, dá para ouvir bem. Então, tá bom. Igor, obrigado pelo convite. Eu sou Leandro Salvador, sou da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo, e assim como o Igor e a Rede Nossa São Paulo, a gente faz parte da RETEPS, que é a Rede pela Transparência e Participação Social. Então, muito brevemente, desde a época que o Plano de Metas começou a rodar em São Paulo, a gente tem acompanhado desde perto, na época que o Ayrton ainda fazia parte disso, e a gente procura deixar modestíssimas contribuições e a gente vem acompanhando isso e tentar fazer uma síntese para caber em 2 minutos que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Todos vocês provavelmente sabem disso e percebem isso, mas acho que é o que vale a pena se reforçar. O plano de metas não resolve todos os problemas, ele é uma ferramenta interessante para governantes que querem fazer um plano de metas, que querem se comprometer antes com determinadas metas e indicadores, mas para aqueles que não querem, não faz milagre, né? Engavetam, contornam, enrolam, enxugam gelo e tal. Então, tendo isso em mente, nós, enquanto sociedade civil, acho que a gente precisa ter isso em mente. Então, o que a gente quer não é, imagino eu, apenas sensibilizar os governos para que eles façam bom uso disso. A gente também quer colocar uma camisa de força para que eles usem isso independentemente da boa vontade deles. Como fazermos isso? Me parece que as emendas que foram colocadas nas leis orgânicas, elas são muito soltas e dependem muito da boa vontade do governante para usá-las. Uma outra coisa que eu acho que se alia a isso é que muitas vezes nós tomamos indicadores e metas como sinônimos e chama-se plano de metas. Então, a gente se refere aos governantes como... O que a gente exige deles é que eles estabeleçam metas, mas estabelecer meta fica uma coisa meio difusa e solta para quem não está muito na área de administração. O que é uma meta e tal? Enfim, acho que poderíamos colocar uma camisa de força um pouco mais qualificada nesses governantes, colocando uma lista exaustiva, ampla e bem discutida sobre os indicadores sobre os quais nós queremos que os governantes estabeleçam metas. Acho que isso nunca foi feito. Fica solto, fica frouxo, um faz 223, outro faz 100, outro faz 70, então, fica tudo muito frouxo. Acho que a gente podia sofisticar isso. Então, deixar, enfim, registrando aqui essa consideração, vou deixar aqui no chat, ó, antes da gente encerrar a
conversa aqui hoje um link com uma modesta contribuição que a gente fez no passado, mas que nunca teve uma boa circulação. Se vocês acharem que podem fazer bom uso, façam ótimo uso disso. Tem um leque amplo e que a gente tentou fazer com que fosse exaustivo na época de indicadores, mas a gente não conseguiu fazer uma movimentação em cima disso. Espero que agradeço aí a todos vocês que têm acompanhado esse importantíssimo assunto dos planos de metas. Muito obrigado a todas as organizações e pessoas que tocam isso aí. Acho que uma agenda importante, a gente não consegue avançar muito porque a institucionalidade é muito frágil, mas se não fosse vocês, a gente não ia ter nem esse avanço. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Leandro. Vou aproveitar seu gancho aqui imediatamente. Eu sou o último inscrito, antes de passar para o encaminhamento aqui da Juliana, da nossa BH. E aí, imediatamente, em relação a essa questão dos indicadores, na Rede Nossa São Paulo, entre o ano passado e esse ano, né, a Paloma mencionou rapidamente, eu botei o link aqui agora, dessa publicação que a gente fez com a Fundação Tid Setúbal, que, na verdade, não é só essa publicação, tem outras publicações do mesmo projeto, que chama Reage SP, virando jogos das desigualdades na cidade. E aí, essa primeira publicação, que está o link aqui, ela traz exatamente o conjunto de metas de referência para a cidade. Então, todas essas 50 metas, elas têm cada uma o seu indicador. E não são indicadores que a gente inventou da nossa cabeça, são indicadores que vêm ou dos planos municipais, de mobilidade, de cultura, de habitação, de meio ambiente, etc. Ou dos planos municipais, quando eles existem, ou de recomendações de especialistas, quando não existem, no caso, por exemplo, de segurança pública, a gente não tem um plano municipal disso, mas a gente tem uma série de instituições que trabalham com esse tema e que puderam propor ali. E também, claro, a questão dos indicadores dos ODS, né, que São Paulo aprovou até no final do ano passado, está esperando o decreto ser publicado, um conjunto de indicadores aí do que significa Objetivo do Desenvolvimento Sustentável na cidade de São Paulo e essa agenda até 2030. Então, eu acho que isso é um esforço que a gente fez em parceria com a Fundação Tid Setúbal para tentar nivelar também a discussão e não virem metas absolutamente aleatórias a partir de cada governo, né? E aí, dentro disso, tem a questão da territorialização, das desigualdades territoriais, da participação democrática também a partir do nível local. Então, tem uma série de decorrências e outras fases ali desse processo que culmina naquilo que o Pedro Marim também falou ali ainda agora, da participação dos mini-públicos, dessa forma de dinâmica local. O Pedro acabou de botar aqui uma outra publicação do projeto no chat. Além disso, dessa questão das metas de referência, eu tinha colocado aqui que é, enfim, né, sensacional esse encontro por causa da variedade de temas que teve. Né, também a Letícia falou desse desafio, de que são muitos temas, e acho que, como encaminhamento, a gente vai pensar que como reforçar esses processos em âmbitos municipais. Então, São Paulo, a gente está compartilhando um pouco aqui, muito provavelmente a gente vai entrar em contato com as outras organizações de São Paulo que estão aqui presentes, né? Tem gente reivindicando questões ali do programa de metas em relação à segurança alimentar, em relação à compostagem, em relação à mobilidade, em relação à cultura. Tem uma série de coletivos, de organizações que vêm se organizando, que vêm atuando aí em torno desses temas, buscando pautar suas ações no programa de metas da cidade. Isso é bom para a gente quer aprofundar essa discussão e vai fazer esse monitoramento, se compromete a fazer esse monitoramento em parceria com essas organizações nos próximos meses e nos próximos 4 anos. Do ponto de vista dos próximos encontros, por exemplo, a gente vai ter, mês que vem, essa discussão focada, talvez, não sei se focada, mas vai ser um momento que BH, por exemplo, vai estar lançando o seu programa de metas. Então, a gente quer tentar dar um peso para isso, chamar atenção para esse momento lá de BH, para que mais gente possa se unir a essa rede local. Depois a gente vai fazer a mesma coisa pensando no Rio, né? Se isso fosse presencial, talvez a gente fizesse um evento em cada cidade, desse uma passeada e tal. Mas como não vai ser possível, vai ser tudo pela telinha aqui do Zoom. Mas era isso, acho que também já deve ter passado o meu tempo, que eu não estou cronometrando muito bem aqui. E é isso, agradecer demais a presença de todo mundo que esteve aqui, dos parceiros e tal, e passar então para a Juliana, do Movimento Nossa BH, para encaminhar aí e falar dos próximos passos que eu já tentei adiantar aqui. Boa noite.
Eu sou do Movimento Nossa BH e fiquei mais para fazer esse fechamento. Eu fui anotando algumas coisas aqui que foram mais faladas durante a nossa conversa aqui, e é muito interessante observar assim, alguns pontos de convergência e alguns pontos também que são assuntos diferentes que puderam meio que somar assim, né, a nossa conversa. E aí, reforçar que é muito importante a gente ter esse encontro e que a gente está planejando se encontrar mais ou menos no final de maio, para a gente poder ter essa discussão e com isso a gente continuar compartilhando tipo, os nossos problemas, como que a gente faz, como cada cidade está lidando. A gente tem o nosso São Paulo aí, que é pioneira nessas questões, que ela já tem um monitoramento mais assertivo, a gente pode aprender muito com a questão do monitoramento, a questão de outras cidades também, que já trabalharam, por exemplo, com a bonificação, e com isso a gente vai trocando essas ideias assim. Então, achei muito interessante e espero que todo mundo possa estar aí nos próximos encontros, principalmente agora que a gente, como é uma rede, a gente está mais do que nunca nesse momento conectados, né? Tanto pelo momento que a gente está vivendo. E fazer essa participação online pode ser mais uma reunião que a gente está tendo, com um monte de reuniões que provavelmente a galera de home office está tendo e tudo mais, mas é importante a gente ter esse esforçozinho para conseguir construir essa rede juntos, porque é muito importante essa comunicação, né, entre as cidades. E é isso. Então, espero vocês no final de maio. A gente ainda vai lançar a data certinha, mas provavelmente vai ser na última quinta-feira. E é isso. Muito obrigada. Beleza, Juliana. Obrigado. Acho que a gente pode ir encerrando, então. Não sei se alguém tem mais algum comentário pontual. Henrique? Não, a gente super encerra. Também queria aqui agradecer a todo mundo, mas eu só queria sublinhar uma coisa e reforçar uma coisa que a Juliana trouxe. É isso. Essa proposta do encontro de maio seria um encontro que a gente pudesse todas as 3 cidades juntos de novo, mas cada cidade aqui, né, vai se mobilizar para o plano de metas local num período diferente, né? Então, só no Rio, a gente está só esperando algumas novidades da prefeitura para mobilizar, São Paulo também, BH também. Esse encontro em maio, que a Ju falou, é um momento que a gente pode um pouco compartilhar. E aí, o que andou em cada cidade, como é que a gente segue trocando figurinha aqui nesse ambiente virtual. Então, só sublinhar isso, agradecer a Juliana, agradecer a participação de todo mundo. Me despedir. A gente deve enviar um e-mail então, para todo mundo. Foi mal. Só para dizer que a gente deve enviar esse e-mail também para todo mundo, eventualmente até com esses links que foram colocados aqui no bate-papo, para isso, para não deixar se perder aqui o que foi comentado e a gente seguir em contato para os próximos eventos, tá bom? Valeu, gente. Brigadão. Abraço aí, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado a todos. Saúde para todos. Tchau. Cláudia pode enviar para a gente a apresentação dela? Como? Não entendi. A Cláudia